Dudu, quem é Deus? Vem aprender quem é Deus. Vem, Rossi! Vou ensinar a se divertir até receitar. Vamos fazer, Vamos todos cantar! Deus é bom pra mim e pra você. Episódio de hoje: o que é autismo? Luzinha, Rossi, preciso contar pra vocês. Que? Hoje, lá na escola, Luzinha, a Mari me contou que foi ao médico ontem e descobriu que ela tem autismo. Ô, Dudu, mas o que é o autismo mesmo? Então, I don't know how to explain very well. Eu não sei explicar muito bem, direito, mas parece que é um transtorno que tem alguns níveis. Em algumas pessoas pode ser mais intenso e outras mais leve, mas vamos entender melhor sobre o autismo depois do desenho, pode ser? Ah, pode ser. Sabe por quê? Porque a doutora Érica, que vai dar uma palestra lá na escola sobre o assunto, vai dar uma passadinha aqui em casa antes. Ai, que ótimo, Dudu. Então vamos lá, de luz, câmera e animação. Isso! Luz, câmera e animação. Criando Juntos. Episódio de hoje: Emoções no autismo. Emoções são difíceis. Quando minhas emoções ficam intensas, eu entro em pânico e corro para me isolar, porque eu fico com vergonha, o que é perigoso. Então eu estou aprendendo a procurar por um adulto que eu conheço bem, como meu pai, minha mãe ou um professor, para dar sentido e dimensão ao que eu estou sentindo. Feliz é fácil. Quando eu fico bravo, eu começo a reclamar e tento controlar a situação. Ficar bravo é para me proteger de sentir medo. Quando eu fico com medo, eu invento histórias e às vezes eu bato no meu irmão. Quando eu fico triste, eu vou para o meu quarto e fico tentando inventar outra versão para o que aconteceu. Quando eu tô confuso, eu finjo que sei tudo. E estou aprendendo a conversar com meus pais como eu estou me sentindo. Eu estou aprendendo que todo mundo fica bravo, com medo, confuso e triste às vezes. Falar sobre meus sentimentos me ajuda a entender que minhas ações impactam os outros. E assim fica mais fácil para eu fazer amigos. Eu aprendi que minhas emoções nunca estão erradas, mas às vezes meu comportamento pode magoar os outros. Eu não quero magoar ninguém, então eu quero aprender a ter compaixão. Voltamos, pessoal! E hoje estamos recebendo aqui a doutora Érica Constantini, psicóloga especialista em autismo, e o René Moreno, que descobriu quando adulto o autismo. Bem-vindos! Welcome! Como vocês estão? Muito bem, obrigado. Bem também, muito obrigada. Ai, doutora, valeu por ter vindo hoje, viu? Por favor, nós queríamos saber o quê? Luzinha, conta pra mim. Doutora, conta pra gente explicar melhor. Isso. O que é o autismo? Bom, eu também quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? E olha, que interessante, né? A sua amiguinha que descobriu que tem autismo. Isso. Quantos anos tem sua amiguinha? Ela tem 8 anos. 8 anos, olha, as crianças nessa idade, geralmente, quando têm autismo, são crianças muito espertas, bastante funcionais e interagem com as outras crianças, mas com um pouquinho de dificuldade. E o autismo, ele é um transtorno que provoca justamente isso, uma dificuldade nos relacionamentos, na interação social, na comunicação e com algumas questões sensoriais, quando a criança não gosta de barulho, de luzes fortes. A amiguinha de vocês deve ser assim, não é? Isso. Em cada fase, nós observamos sinais diferentes,
né? Quando as crianças são menores, quando são bebês, elas podem ter dificuldade para responder às brincadeiras dos pais. Quando os pais brincam, geralmente elas não sorriem, elas parecem muito sérias, não fazem contato visual, né? Tem algumas dificuldades alimentares, de seletividade alimentar e muitos outros sinais. O autismo, ele é um espectro. O que significa? É o transtorno do espectro autista. Espectro, o que é isso? O que significa isso? Que todos os sintomas, eles acontecem de maneiras muito diferentes. São muitos sintomas e cada autista é de um jeito. Não existe um autista igual ao outro. Entendi. Então assim como a Mari, a minha amiga me contou que existem esses níveis, né? Então é esse que é o espectro, que eu não estava entendendo. Isso, o nível de autismo, ele é definido pela necessidade de suporte que a criança precisa, que a criança, o adolescente ou o adulto autista, né? A pessoa autista, ela precisa de alguns suportes para se adaptar, para se relacionar, para fazer as coisas que ela precisa, seja na escola, no trabalho, na família, em casa. Então, dependendo da quantidade de suporte que essa pessoa precisa, nós definimos o nível. Quanto menos suporte essa pessoa precisa, quanto mais autonomia ela tem, quanto mais ela é independente, consegue fazer as suas coisas com desenvoltura, o nível é menor, é o nível 1. Se essa criança, esse adolescente ou esse adulto precisa de um apoio maior, um pouco mais substancial, não tem tanta autonomia, depende um pouco mais das outras pessoas, é um nível 2 de autismo. E se essa pessoa precisa de um apoio muito substancial, depende das pessoas para quase tudo, é um nível 3. Quanto mais comprometimento, mais suporte precisa. Entendi. Então, como que a gente pode confirmar o diagnóstico? A avaliação sempre começa com essa consulta com um psicólogo, um profissional especializado na área. É muito importante que vocês saibam que o autismo é um diagnóstico que precisa ser feito de forma multidisciplinar. Vários profissionais precisam estar envolvidos e é um diagnóstico clínico que nós observamos através dos sintomas dos pacientes. Quanta coisa, informação bacana, né, de saber. Sim, bastante coisa. Sim, e então, só para também relembrar, o diagnóstico, ele pode ser feito de forma tardia também, não é? Quando a pessoa é mais velha, perceber que a pessoa tem o autismo. Sim, ele pode. Eu tenho ajudado muitas pessoas a chegarem nos seus diagnósticos tardiamente, porque hoje em dia a informação, né, isso que nós estamos fazendo aqui, né, que eu estou fazendo com vocês, de conversarmos sobre isso hoje em dia acontece muito mais, as informações chegam às pessoas, né? E aí as pessoas começam a notar alguns sinais, alguns sintomas e procuram os profissionais para fazer. Então, os diagnósticos tardios hoje são uma realidade. Alguns pais chegam no seu diagnóstico através primeiro do diagnóstico do filho. Nossa. Exatamente. E puxa vida, né? E Renê, você tá aqui. E eu lembro que você já veio aqui no programa, não é? Perfeito, adorei e tô adorando estar aqui de volta. Isso, olha só, e você descobriu há pouco tempo o autismo. E como é que foi esse processo? Como é que tá lidando com essa situação? Então, Dudu, eu resisti bastante porque eu tenho um sobrinho que teve o diagnóstico. A mãe dele, a minha irmã, começou a perceber em mim alguns traços. E ela começou a incentivar que eu procurasse a doutora Érica para poder também passar pelo processo de entendimento. No primeiro momento eu resisti, porque eu achei que não fazia sentido, primeiro, eu passar por esse processo, já que eu já era adulto, né? Eu falei, que um homem de 50 anos vai mudar na vida dele saber disso, né? Então eu resisti bastante para poder estar ali, porque para mim não fazia diferença, era o meu entendimento, mas eu também tive sempre o conceito, a entendimento que o mais libertador do ser humano é ter autoconhecimento. Como eu tinha essa clareza de busca, né, de sempre se conhecer cada vez mais, eu me deixei, falei, vou lá participar da primeira sessão. E foi quando eu contei para a doutora Érica o que muda na vida de um homem da minha idade, saber se caso o diagnóstico for positivo, o que muda. E ela falou as palavras-chave, né? Ela disse assim, primeiro, ninguém sabe o peso do piano que você carrega. Carrega e carregou.
Então, aquilo já foi libertador. Ela falou, e você vai ter respostas para perguntas que só você tem. E aquilo fez tão sentido naquela primeira abordagem que assim eu me deixei passar pelo processo, passei pela doutora Érica, depois eu fui para um psiquiatra e recebi o diagnóstico nível 1, que é como a doutora colocou agora, que são vários níveis. E no meu caso é o nível 1 com dislexia. Poxa, nossa, valeu por compartilhar. Às vezes tem pessoas que também passaram por situações e falaram, meu, o que aconteceu? Será que eu tenho alguma coisa? Não? Então é importante procurar ajuda? Dentro do geral, o meu entendimento antes de passar que isso não ia fazer diferença na minha vida. Mas agora, fazendo um paralelo na minha vida, na minha trajetória pessoal e profissional, eu vejo o quanto informações que poderiam fazer parte da minha rotina, eu não tinha para trabalhar. Situações que eu tinha, né, no convívio social, por exemplo, nas minhas independências, que eu sempre gostei de ser muito sozinho, o convívio social é um dos problemas que eu enfrento, a falta de foco no meu caso, e aí quando veio o diagnóstico, algumas coisas fizeram sentido, e aí você se sente mais leve, mais livre para seguir. E quem está próximo de você, sabendo do diagnóstico, também passa a ter compreensão. Eu acho que o diagnóstico, no meu caso, o meu entendimento muito pessoal, é que não é para que a sociedade me entenda, mas que eu possa lidar com a sociedade e lidar comigo mesmo, com as minhas vontades e desejos. E aí eu faço disso, né, eu consigo fazer a minha trajetória de vida pessoal e profissional de uma forma mais leve e também entendendo meus limites, que eu acho que isso que é fundamental e a doutora Érica me ajudou a esclarecer dessa forma. E o mais curioso, Dudu, que há mais de 10 anos eu tinha escrito um texto, eu escrevo livro infantis, como vocês sabem, mas há mais de 10 anos eu tinha escrito um texto e esse texto ficou guardado na gaveta. Eu compartilhei isso com a doutora Érica. E ali em 2020, eu achei esse texto, olhei esse texto, e quando eu vi esse texto, eu achei ridículo o que eu tinha escrito ali. Não fazia sentido. Mais de 10 anos guardado na gaveta, quase que eu joguei esse texto fora. Mas resolvi guardá-lo. Aí depois, quando eu passei pela doutora Érica e todo o processo, eu fui ler o texto novamente, aquele texto refletia exatamente a história de alguém que era autista sem saber que era autista. E aqui eu fiquei motivada a lançar esse livro. Chama-se Memórias de uma Porta, Fui Mais Longe Que Sonhei, que retrata a história de uma porta que ela quer viajar ao mundo e ser famosa, só que ela nasce numa família tradicional, com valores tradicionais, aonde ficar quieto e ficar parado, né, no valor tradicional da família das portas, é o que mais importa. E ela vem ali para quebrar um paradigma desse conceito e gera toda uma confusão na família e falta de entendimento das pessoas que a amam e das pessoas que estão próximo dela, e dela mesma. Mas ela se aventura e ali acontece uma grande aventura. Nossa, Renê, que interessante. Dudu, eu tô com vontade de ler o livro. E você, Rossi, também tá? Porque eu tô... Obrigado por ter vindo, viu? Estou honrado de estar aqui com vocês. E eu queria ouvir uma mensagem de vocês. Ser diferente não é ser um problema. E as habilidades são muitas, as limitações são muitas, mas as habilidades também. E se desde cedo, se precocemente o transtorno for identificado, o desenvolvimento é espetacular. O lugar de autista é em todo lugar. Eu agradeço os amigos que se distanciaram, que por algum motivo se tornaram estranhos. Eu agradeço os estranhos que por algum motivo se aproximaram e se tornaram amigos. E agradeço aqueles que não eram nem amigos e nem estranhos e por algum motivo me acolheram. Obrigado. Uau, Que nossa, lindo. que bonito. Nossa, falou bonito demais. Obrigada. Nós também agradecemos. O que, Rossi? Ai, Dudu, a gente tem que fazer o quiz da semana. É verdade, Rossi. Qual é a pergunta, Rossi, dessa semana? Quem é considerado o homem mais forte da Bíblia, hein, Luzinha? Letra A, Pedro. Letra B, Faraó. Ou letra C, Sansão? Pesquisa a resposta com a sua família. Liga aqui pra gente no 0 operadora 19 3871 9620. Responde corretamente e automaticamente você vai participar de um sorteio para ganhar um presentinho na próxima segunda-feira. Maravilha, pessoal.
muito obrigado por hoje. Eu gostei muito de estar com os nossos convidados e até uma próxima, pessoal. Sim, muito obrigada, doutora Érica, Renê, muito obrigada. E lembrem-se, hein, pessoal de casa, todos nós somos diferentes. O que nós precisamos é aprender a conviver e a respeitar todas elas. Yes! Bye, bye, pessoal! Tchau, pessoal!